Olá, e aqui Carlos David, psicólogo e coach clínico, criador e fundador de Psicofé, uma empresa para o desenvolvimento humano e autossuperação por meio do uso e prática da fé sem religião. Muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado por estar aqui. E hoje vamos ter um tema muito interessante, muito importante. Eu considero muito importante. Por quê? Porque estamos falando de fé. Fé. E quando falamos de fé, geralmente essa palavra está associada à religião. Cada vez que se fala de fé, se fala de religião. Mas, na verdade, não deveria ser assim. Por quê? Porque a fé é anterior a qualquer religião no mundo. Nós, psicólogos, não utilizamos geralmente a palavra fé, a menos que falemos de religião, e utilizamos a palavra crença. Crenças limitantes, crenças libertadoras, crenças. Mas, na verdade, é questão de fé. Fé. Simplesmente fé. Quando cremos que podemos fazer tal coisa, criamos em seguida uma imagem mental a respeito de tal ou qual coisa, como de repente um arquiteto vai construir uma casa, mas antes disso ele imagina na sua mente, tem uma imagem mental da casa que ele quer construir, do prédio, seja o que for. Logo depois, ele vai colocar lá, por desenho, todas aquelas medidas, tudo o que tem que ser feito para poder chegar a esse objetivo que ele criou já na sua mente. Assim funciona tudo, absolutamente tudo. Todo ser humano, sem exceção, vive pela fé. Sim, vive pela fé. Por quê? Porque a fé é uma capacidade, eu gosto de dizer que é o maior ativo para o nosso desenvolvimento e autossuperação. Insisto sempre com a palavra ou com o prefixo auto, porque confere a mim a responsabilidade de crescer, de avançar, de me superar. Não preciso depender de outro que queira, não preciso depender de outro que faça por mim, senão que eu tenho essa capacidade. E o Criador, para os que cremos que há um Criador, chame-se Demiurgo, chame-se Deus, Jeová, ou como você já vê, como você queira chamar, ou inteligência infinita, sabedoria eterna, não importa. O assunto é que eu, pelo menos, acredito na mensagem, absolutamente na mensagem de Jesus. Mensagem de salvação, perdão de pecados, vida eterna, tudo que Jesus ensinou. E ao mesmo tempo, eu vejo que todos aqueles que na época de Jesus, andando ele por este mundo, se acercaram a ele, buscando uma solução para o seu problema, uma doença, uma angústia, um mal que estava acontecendo com eles ou com um ser querido, todos encontraram resposta, todos encontraram solução, todos encontraram uma boa acolhida, sem importar qual era a religião deles. Podia ser um judeu, podia ser um pagão, podia ser cirofenício, podia, não importa. O importante é que Jesus sempre perguntava se a pessoa tinha fé, se cria nisso. Você crê? Você crê? Você crê? Então, eu penso que também siga acontecendo até o dia de hoje. O que importa é a fé. Quando nós cremos, quando nós usamos essa fé para com Ele, então vamos encontrar as coisas que Ele mesmo ofereceu. Mas o ser humano por si mesmo, sem religião, ele age pela fé. Quando ele pensa e diz, não, eu vou construir tal coisa naquele lugar, não, eu vou para aquele lugar, não, eu vou simplesmente viajar. Por exemplo, eu agora estou em Brasília. E nestes dias estamos aqui em Brasília com minha esposa, estamos preparando uma série de coisas importantes para poder apresentar de melhor forma o trabalho de Psicofé. Viemos para aqui a Brasília, adquirir novos conhecimentos, etc, etc. Mas, como foi feito isso?
Nós planejamos, vamos para Brasília, em tal data compramos a passagem, reservamos o hotel, preparamos todas as coisas muito antes, mas nós não temos garantia se vamos chegar. Não temos garantia, na verdade. Você pode... Mil coisas podem acontecer e você pode morrer. Muito bem, eu não sei se chegarei ao final deste vídeo. Poderia morrer agora mesmo. Então, mas não andamos nessa desconfiança. Sabemos que isso acontece, mas colocamos a nossa fé de que podemos fazer tal ou qual coisa, nos planejamos, nos preparamos e vamos. Muito bem, isso é para todo ser humano. Não importa se ele tem religião, não tem religião, isso não interessa. Ele pensa, porque isso é um ativo inato do ser humano. Nós nascemos com isso. Uma criancinha de 1 ano, 2 anos, sabe como manipular seus pais, seus avós, sim ou não? Você viu, às vezes, num supermercado, ou talvez em um shopping, andam as crianças muito pequenininhas já, e elas já sabem como conquistar o sim do pai, da mãe, do avô, do tio, enfim. Eles sabem como fazer isso. Isso já está em nós, é na nossa natureza. Foi colocado assim pelo Criador para que nós possamos criar também nosso próprio ambiente, alcançar as coisas que nós queremos alcançar, conquistar aquilo que nós queremos conquistar e chegar ao destino da nossa existência. E qual é o destino da nossa existência? No meu entender e pelo que eu conheço, é a felicidade. Fomos criados para a felicidade. E é natural e lógico pensar assim, não precisa ser psicólogo para isso. Por quê? Porque eu tenho filhos, como seguramente você talvez tenha. E que desejamos, que queremos para os nossos filhos? A felicidade. A felicidade. Queremos que eles progridam, queremos que eles avancem, queremos que eles tenham o melhor do melhor da vida. E se fosse possível, nós pais, pai, mãe, que gostaríamos de fazer? Que faríamos se fosse possível? Evitar que eles morressem um dia. Não é verdade? Claro, sem dúvida alguma. É muito lógico pensar isso. Se fosse possível, se estivesse em nosso poder fazer isso, nós fazíamos isso. Por quê? Porque amamos os nossos filhos. Porque nós trouxemos eles ao mundo. Nós somos responsáveis pela sua existência. Eles vieram porque nós os trouxemos. Eu amo muito meus filhos. E qualquer deles, quando está com algum problema ou uma dificuldade, não precisa me pedir, não precisa vir e me rogar ou alguma coisa, ou fazer um louvor de mim primeiro para depois então falar comigo. Não, não. Basta simplesmente que eu saiba que eles estão com problemas, que eu não vou olhar para outro lado. Eles estão com problemas? Então eu estou com problemas. Esse é meu amor. Eles estão com problemas? Eu estou com problemas. E automaticamente eu não preciso nem pedir, como disse Arsene. Simplesmente eu vou agir com tudo o que eu puder. E se eu não puder, eu vou buscar um jeito. Por quê? Porque ele é meu filho. E isso é muito fundamental de entender. Nós não fomos criados para o sofrimento, nós não fomos criados para o castigo, nós não fomos criados para o inferno, nós não fomos criados para o purgatório, nós não fomos criados para nada disso. Nós fomos criados para desfrutar da vida, desfrutar da natureza, desfrutar de tudo o que Deus criou, de tudo o que nós conhecemos, o universo, os multiversos que hoje conhecemos, hoje entendemos muito mais, graças ao conhecimento da física quântica, porque talvez 50 ou 100 anos atrás não tínhamos o conhecimento que hoje nós temos. Então sabemos que existem universos infinitos, multiversos, coisas que nem imaginamos. Mas tudo isso, para os que cremos, foi feito e é sustentado pelo mesmo Deus, pelo mesmo Criador. Que Ele é onisciente, onipresente, está em todo lugar, está em mim também. Eu costumo dizer isso porque durante décadas que eu pertencia à religião cristã, então eu passei 50 anos, desde que nasci até os 50 anos de idade, mas a segunda parte desses 50 anos, 25 anos, eu mesmo, totalmente condicionado desde pequeno
a fé cristã, eu também fui um pregador da fé. Um pregador da fé. Com toda minha sinceridade, minha vontade, minha juventude, com tudo que eu podia. Mas eu cheguei à conclusão aos 50 anos de idade, depois de muitas experiências amargas e muitas coisas, subidas, descidas, problemas, enfim, 2 divórcios, uma série de coisas, problemas de saúde, econômicos, de família, enfim, tudo isso, que a prática religiosa não tinha servido para mim. Mas eu não tinha problemas com Deus, eu não tinha problemas com Jesus, eu não tinha problemas com a fé. Meu problema era a prática religiosa que eu entendia que não funcionava. Anos antes de eu completar os 50 anos, uns 10 anos antes, eu havia tido uma experiência momentânea do que significava deixar a religiosidade, a prática religiosa institucionalizada. Mas não entendi em seu momento. Não entendi em seu momento o que anos depois, neste caso já seriam 23 anos depois, desde aquele momento até o dia de hoje, seria o que hoje é psicofé. O uso e prática da fé sem religião. Como algo que é possível. Como algo que é possível. Eu sempre pensei que não era possível. Você tinha que estar na sua religião. E essa religião tem parâmetros, condições, regulamentos, cargas, obrigações, etc., para você andar no caminho da fé e agradar a Deus. Aos 50 anos eu entendi que nada disso era absolutamente necessário. Quem gosta, quem se sente bem, quem experimenta que está satisfeito com a sua religião, é feliz, conquista e, repito, tem a sua satisfação, me parece muito bem. Para mim, me parece muito bem. Por quê? Porque depende da pessoa. Se ele se sente bem, então por que você vai estar em conta? Se ele não faz mal para ninguém, não incomoda ninguém, então segue em frente com a sua religião. Agora, aquela pessoa, homem, mulher, não importa. Idade, sexo, estudos, não estudos, não importa nada. Importa simplesmente se ele tem fé. E pergunta, eu posso usar a minha fé? Eu posso receber os benefícios da fé em Jesus, por exemplo, sem estar na prática religiosa de nenhuma denominação, religião, etc.? Posso? Eu digo, pode. Mas não porque digo eu, senão porque isso que eu vejo que assim ensinou Jesus. E repito o que disse antes. Todas as pessoas que foram para Jesus com seus problemas, seus sofrimentos, suas angústias, seus pecados, enfim, tudo, Jesus só perguntava, você crê? Você tem fé? Porque para aquele que crê, tudo é possível, etc. Então, depois vem histórias religiosas, depois vem toda a parafernália religiosa, depois vem toda a organização religiosa. Mas essa organização se faz muito mais forte depois do ano 325, o primeiro concílio, Constantino, colocando a religião oficial do Estado, agora seria o cristianismo, o catolicismo, etc., etc. E depois nós sabemos que 1000 anos depois vai aparecer uma reforma protestante, aparecem outras vertentes, sejam bautistas, metodistas, etc., etc., etc. Depois, no século XX, pentecostalismo, neopentecostalismo, ou seja, vai muitas. Cada um é responsável disso. Todos nós podemos fazer o que nós queramos fazer. Agora, a única condição disso é arcar com as consequências. Arcar com as consequências. Você pode fazer tudo o que quiser nesta vida, mas tem que arcar com as consequências. Quando aos 50 anos eu decidi deixar absolutamente toda a prática religiosa e fiquei simplesmente com a minha fé em Deus, em Jesus e na minha vida o que estava acontecendo, eu estava na pior das circunstâncias. A pior das circunstâncias. Só que eu queria seguir com o que sempre havia
gostado de fazer. Era ajudar, orientar, tratar de cooperar com as pessoas no meio dos seus problemas, etc, etc. Eu sentia que esse era meu trabalho. Só que agora, se eu estava fora da religião, então como faria? Então pensei na psicologia. Digo, bom, eu vou ser psicólogo e assim vou ajudar. Mas eu tinha 50 anos de idade, então não é muito fácil tomar essa decisão nessa idade. E muito menos quando você não tem condições. De maneira tal que me inscrevi diretamente na faculdade, comecei, mas já no primeiro semestre já não podia seguir mais. Por quê? Porque não havia condições. Mas mesmo assim, eu seguia perseverando na minha fé. Algo me levava constantemente a seguir que estava no caminho certo. Apesar de que conheço pessoas conhecidas, familiares, todo mundo, claro, quando você toma uma posição assim muito radical, muito drástica, se as pessoas estão do lado oposto, eles vão vir contra você, não com maldade nem nada, mas porque não entendem, porque não veem aquilo que você está vendo. Porque a fé é ver com os olhos da nossa mente, de nossa imaginação, do que nós imaginamos, porque a fé anda sobre os trilhos da imaginação. Como bem falou Albert Einstein uma vez. Ele diz que a lógica podia levar de um ponto A a um ponto B, mas a imaginação podia levar a qualquer lugar. E é verdade. Por quê? Porque a fé é infinita, ela anda sobre os trilhos da imaginação. E se você está imaginando tal ou qual coisa, a fé vai por esses trilhos tranquilamente. Por quê? Porque para aquele que crê, tudo é possível. É muito interessante pensar nisso, sabe por quê? Porque nós psicólogos sabemos muito bem, o neurocientista, psiquiatra, enfim, quem conhece a respeito do tema, sabe que o nosso cérebro ele não identifica aquilo que é real ou aquilo que não é real. Então você pode ver um filme muito triste e você fica aberto, sua mente está aberta, você fica vendo um filme e de repente começa você também a chorar, ou se é uma comédia a rir, ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque sua mente não está filtrando se é real ou não é real. E isso é muito interessante porque numa oportunidade eu comecei a pensar, digo, mas por quê? Por que o cérebro faz assim? Por que a mente, melhor dito, a funcionalidade do cérebro é a mente? Muito bem. Então, por quê? Por que não diferencia? É ignorante? O que acontece? Não se trata disso. Quando você, ou pelo menos assim eu pensei, e assim eu penso, quando você compara a declaração para aquele que crê tudo é possível, por quê? Porque para a mente tudo é possível. Tudo é possível, não há coisa estranha. Você imagina 200 anos atrás se alguém pensava, por exemplo, em voar. Ah, não, pode haver de repente umas naves e essas pessoas vão estar dentro, elas vão voar, vão andar a 1000 km por hora e vai passar de um país para o outro. Loucura, não é verdade? 200 anos atrás isso não é loucura, uma fantasia absoluta. Mas hoje não é. 50 anos atrás, poder pensar em que teríamos um celular nas mãos e falar com outra pessoa. Eu sempre lembro que 30, 40, 50 anos atrás, 40 anos atrás você falava, ou eu falava desde o Brasil para o meu país, e a primeira coisa que eu via é fala rápido. Ou eu mesmo dizia, fala rápido. Por quê? Porque era muito caro. Era tremendamente caro, uma chamada internacional, era muito caro. E hoje nós falamos com qualquer pessoa no mundo, e não somente falamos, vemos, tiramos fotos, fazemos coisas incríveis. Por quê? Pela fé. Pela fé que vai andando sobre os trilhos da imaginação. Tudo foi criado por Deus para nós, tudo para nós. Então, andamos pela fé. Os grandes descobrimentos do mundo não estão supeditados a pessoas que são religiosas ou creem em Deus ou deixam de crer em Deus. Não, é para qualquer pessoa, tudo não importa. Não importa, a pessoa pode ser totalmente descrente de qualquer divindade.
Mas, se ele procura o bem, ele anda no bem, ele colherá as coisas desse bem. Porque não há bem que não venha de Deus. Não há bem que não venha de Deus. Então, voltando ao ponto. Podemos praticar essa fé sem religião? Sim, isso foi o que eu descobri. Aos 50 anos de idade, então, como eu dizia, comecei a estudar psicologia, não conseguia depois seguir, não tinha emprego, não tinha nada, eu, o único que sabia fazer, havia pregado a vida inteira, então não tinha outra coisa. Estava já divorciado pela segunda vez, meu filho já adultos, tudo era um panorama muito escuro, triste, amargo, frustrado. Mas a minha fé seguia igual, eu seguia confiando em Deus. É mais, agora a fé se tinha concentrado. Por quê? Porque já não havia fé apoiada em oração de padre, pastor, igreja, orações especiais, rituais, santas ceias, isto, aquilo, outro, orações de libertação, dízimo, oferta, sacrifício, voto, orações, vigílias, nada de todas essas atividades que eu praticava. Agora, nada disso havia. O único que havia era minha vida, minha fé e Deus. Não tinha outra coisa. Minha vida, minha fé e Deus. Por isso eu coloquei no título deste vídeo, fé, pura fé. Alcança? Fé, vírgula. Pura fé. Alcança. E isso que eu me perguntava nesse tempo, será que alcança? Será que alcança? Eu falava com Deus, eu fazia minhas orações, eu lia o que está escrito naturalmente na Bíblia, e depois eu fui entendendo que muitos outros homens e mulheres que procuram o bem e procuraram e procuram o bem da humanidade, o progresso, o amor ao próximo, a liberdade, a felicidade, tudo isso era concordante também com a mensagem de Jesus. Então, para mim, tudo era perfeito. A mensagem de um Napoleon Hill, de um Raymond Holliwell, de um Norman Vincent Peale, ou muitas outras pessoas, que todos pensavam no bem da humanidade, no progresso, no avanço, na felicidade, no respeito e amor ao próximo, na construção de uma sociedade justa e tudo isso assim. Era concordante perfeitamente com a mensagem de Jesus. E tudo pela fé, por crer que é possível. Ah, é possível tal coisa, então vamos fazer. É possível tal coisa, vamos fazer. Tudo isso é fé, fé, fé. Uma fé pura. Uma fé pura no sentido de que não está apoiada em outra coisa. E eu entendo hoje, aos meus 61 anos de idade, eu entendo de que quando temos a fé, esse é meu pensamento e a minha experiência de vida, quando temos a fé apoiada nas orações de fulano, no pastor que orou por mim, na reunião muito especial, não porque veio um ungido de outro país e ele vai fazer uma reunião muito forte e a presença, tudo isso, eu vou me apoiando um pouco em cada uma dessas coisas. E a fé pura fica muito diluída já não é tão pura, já está diluída, está um pouco com isto, um pouco com aquilo, um pouco com o outro, um pouco com isto. Isso que eu senti. Quando eu deixei tudo isso, então minha fé se concentrou exclusivamente na minha vida, como eu podia ser melhor pai, como eu podia ser melhor pessoa, como eu podia ser melhor profissional, se ia ser profissional, o aluno nesse momento, porque estava sendo um simples aluno, ou seja, como eu podia fazer da minha vida uma vida melhor a cada dia, com mais confiança, com mais paciência, com mais tranquilidade, sem cair ou sem me deixar desesperar pela angústia, pela tristeza, pela dúvida, pela depressão, porque teve momentos em que era muito angustiante. Os primeiros meses, quando eu tomei essa determinação, essa decisão, era uma luta.
Será que estou fazendo bem? Será que estou fazendo errado? Não, será que estou alcançando assim o castigo de Deus? Não, será que estou dando assim lugar para o diabo, os demônios, o inferno? Todo mundo vai vir contra mim, etc, etc. E eu fico sozinho, não tenho cobertura espiritual, não tenho quem me defenda, não tenho isto, não tenho aquilo. Será tudo isto assim? Então, havia momentos em que eu pensava dessa forma. Mas, na medida que o tempo ia passando, eu ia me consolidando um novo paradigma de fé, um novo paradigma, e isso é importante, sabe? Um novo paradigma de fé estava se formando. Por quê? Porque um paradigma é um programa, por exemplo, um programa mental, que condiciona seu comportamento e condiciona seu pensamento. São padrões de comportamento e padrões de pensamento. E eu tinha um paradigma de fé criado já desde que era pequeno. Condicionamento religioso, batismos, etc, etc. Enfim, eu fui batizado 3 vezes. Imagina como 3 vezes. Então, mas todo esse condicionamento religioso, a questão de culpa, pecado, a coisa que é boa, a coisa que não é boa, o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus se agrada, o que não se agrada, o que o diabo quer e o que o diabo não quer, enfim, tudo isso estava já condicionado e estava andando eu em automático. Sair desse programa, modificar esse programa, não é fácil. É difícil. Por quê? Porque requer perseverança. Por exemplo, eu cheguei a estar muito angustiado, tão angustiado, vivia, não somente aos 50 anos, eu já fui levando essa angústia com o correr dos anos, e eu cheguei a pesar 120 quilos, estava realmente muito gordo, 120 quilos de peso, no pior dos momentos. Porque, claro, a angústia leva a terminar na geladeira. E se você tem dinheiro, comerá coisas melhores. E se você não tem dinheiro, você vai comer o que venha. Qualquer coisa. A questão é matar essa angústia, essa ansiedade que você sente. Isso, naturalmente, tinha trazido muitas doenças. Muitos problemas de colesterol altíssimo, de triglicerídeos. Era um desastre a vida, absolutamente. Não respirava bem. Então, quando eu comecei a mudar isso também, isso foi um ato também de fé, anos atrás, me levou quase 2 anos. Quase 2 anos, mas eu passei de 120 a 85 quilos. 35 quilos a menos, com muita disciplina, mas isso demora até que você vai mudando isso até que se forma um novo paradigma alimentar e aquele antigo perdeu a força e o novo paradigma ganhou sua consolidação. Muito bem. Hoje em dia, depois ficou 90 quilos, esse é meu peso normal, natural, que eu tenho. Agora, tudo isso é importante entender de que essas mudanças de paradigmas, de comportamentos, requerem perseverança. E nessa perseverança você está sendo muitas vezes atacado pela dúvida, pelo medo. Será que estou certo? Será que estou errado? À medida que o tempo foi passando, tudo ia melhorando. E um dia, já haviam passado quase 8 meses, 9 meses, mais ou menos, entre 8 e 10 meses, eu conheço a quem hoje é a minha esposa. Faz 11 anos, praticamente, nós vamos completar, no mês de agosto deste ano, completaremos 11 anos de casados. E foi uma questão de amor à primeira vista, tanto um como outro. Em 15 dias nós decidimos nos casar. E pronto, acabou a história. E estamos juntos até o dia de hoje. E o que aconteceu com tudo isso? Foi a grande bênção da minha vida. Em todos os sentidos, a vida começou a mudar, e começou a mudar, e começou a mudar, e começou a mudar. E tudo ia cada vez melhor, e fomos prosperando, e fomos avançando. Eu fiz a minha prática nos Estados Unidos, de psicologia, eu me graduei com a nota mais alta, eu fiz cursos de coach também, porque queria fazer mais ainda, compramos casa nos Estados Unidos, enfim, fizemos tantas e tantas coisas, e estamos fazendo tantas coisas. A saúde, a paz, a alegria,
Não houve dificuldades em todos estes anos? Claro que houve. Houve problemas, dificuldades, obstáculos, tropeços, mas simplesmente isso. Todas coisas que por meio da fé você ultrapassa, vence e não fica desesperado, não fica angustiado. E agora que eu faço? Meu Deus do céu, me ajuda, orem por mim. Nada disso. Agora nós sabemos que a fé, que o uso e prática da fé sem religião funciona. Funciona. Então, para quem quer colocar a sua fé numa religião e ser assim, essa fé gerenciada e ele direcionado, orientado, e está bem, está feliz, está satisfeito, muito bem. Agora, quem quer gerenciar sua própria fé, aprender o uso e praticar da fé, sem necessidade de gerenciamento religioso, também pode. Pode absolutamente, com todos os benefícios que, por exemplo, a fé em Jesus traz. Porque a fé é algo neutro, é um poder neutro, uma capacidade neutra. Você pode utilizar a fé para o que você quiser. Por isso eu falei antes que um ateu, de repente, uma pessoa ateia pode tranquilamente, vamos colocar um exemplo, um cientista ateu, e ele está procurando uma vacina para salvar a vida de milhões de pessoas de uma doença grave. Ele pode alcançar isso pela fé que ele tem, que ele pode alcançar, que ele pesquisando, insistindo, experimentando, ele pode conseguir? Ele pode alcançar? Sim, claro. Claro que sim. Por quê? Porque não há bem que não venha do Criador. E isso não interessa se a pessoa tem fé que Deus existe ou deixa de existir. Ele está andando no bem, ele procura o bem. Deus não diz para ele, não, olha, se você não tem religião, então não. Não é assim. Então, isso é muito importante, porque eu encontrei nestes anos, então, uma metodologia, uma forma sistemática de poder aprender, em um curso, como aprender tudo que eu aprendi nesses anos, nestes últimos anos. Eu sistematizei, eu coloquei numa metodologia, porque eu sei que aquilo que aconteceu comigo também pode acontecer com outra pessoa. Eu não sou um sortudo da vida, ou um favorito da vida, nem a minha esposa também não é. Não, simplesmente o que acontece comigo, aconteceu conosco, pode acontecer também com qualquer outra pessoa, se quiser, claro, se quiser. Aprender como usar e praticar a fé sem necessidade de gerenciamento religioso. E a pessoa pode ir para sua igreja, sua denominação, sua religião, pode ser praticando, pode fazer o que quiser, claro, que además quem sou eu para dizer que não pode. Mas, insisto, trata-se de uma metodologia, de uma maneira sistemática de poder aprender, de saber como praticar a fé sem gerenciamento religioso. E isso é muito importante. E eu vejo isso não somente com a minha vida, a minha experiência, o meu conhecimento, sino também lendo, conhecendo. Você imagina que durante tantos e tantos anos, você imagina se eu conhecerei a respeito de teologia, se eu conhecerei a respeito da Bíblia. Claro, sem dúvida alguma. Mas eu vejo como a fé em liberdade, ela funciona. Por quê? Porque quando há uma fé em liberdade, você procura você ser bom, andar no caminho do bem, procurar o bem para você, para sua família, nosso relacionamento com sua esposa, seu marido, seus filhos, pai, mãe, vizinhos, amigos, conhecidos, trabalho, enfim, você procura cada dia ser melhor. Obras da fé, por exemplo, diria o amigo Tiago, obras da fé, porque a fé sem obras é morta. Não é verdade? Muita gente sabe disso, muita gente conhece disso. Eu acho que este vídeo vai ser muito longo, eu vou fazer uma segunda parte, e nessa segunda parte eu vou estar falando muito a respeito de Tiago, apóstolo de Jesus, e que ele tem uns ensinamentos muito importantes, muito interessantes, que ajudam muito para a prática, para o uso da fé
Então vamos estar falando dele. Mas daqui a pouquinho, quando já começa a segunda parte deste vídeo, chamado Fé, Pura Fé, Alcança. Eu sempre estou com a minha prancheta, por qualquer coisa que aconteça, eu quero ver, e em seguida estou escrevendo alguma coisa para não esquecer. Fé pura, alcança. Porque alguém poderia dizer, não, você tem que ir para a igreja. E de fato, muitos dizem assim, claro. Não, você tem que estar na igreja, tem que se batizar, tem que cumprir com o dízimo, tem que fazer com isso, tem que fazer com aquilo. Tudo bem, nada contra isso que você pensa, isso que você crê, isso que você sabe. Então, vai em frente. Há pessoas que estão felizes com isso, você está feliz e está satisfeito, então vai em frente. Mas saiba que se alguém não quer nada disso, mas usar a sua fé, ele também pode conquistar tudo, absolutamente tudo, o que ele queira para a felicidade da sua vida. Todos nós temos sempre algo que levar na nossa vida. Problemas, dificuldades, coisas que aconteceram na sua família, na sua saúde, enfim, acidentes que aconteceram uma vez, mas tudo pode ser transformado, tudo pode ser transformado, mas o que importa é que seja transformado, no meu entender, é quando nós pensamos de maneira correta, quando nós temos paz. Você pode talvez estar em uma posição muito difícil, pode talvez não ter o sentido da vista, talvez pode ser cadeirante, talvez pode ser, não sei, muitas situações que podem acontecer difíceis na vida, acidentes, coisas que aconteceram. Mas isso não significa de que então tenha que viver de maneira infeliz ou de maneira improdutiva. Por quê? Porque onde há uma fé apoiada absolutamente na sua própria determinação, dirigida com Deus neste caso, você vai enfrentar essas situações, você vai enfrentar a vida, você vai poder conquistar de todas as formas. Não vai ter uma vida de depressão, de angústia, de tristeza, olhando sempre pela vitrine das bênçãos. A vitrine das bênçãos, como se fosse uma vitrine, uma prateleira de bênçãos, e você está aí olhando atrás. Será que algum dia chega para mim? Será que algum dia Deus olha para mim? Eu não sei o que tenho a fazer. Vou dobrar o dízimo, assim, em lugar de 10%, eu vou pagar 20%. E então a minha fé vai ser mais forte. Não, vou pagar 30%. Eu não vejo isso. Quem ensina ou prega isso, assunto dele. Eu não vejo isso. Eu não vejo esse tipo de barganha, ou vendas, ou comercialização. Eu já fui condicionado a tudo isso, eu me submeti a tudo isso, eu tive duas casas, as duas casas as vendi também para a obra do Senhor. Como eu pensei que é isso que Deus queria, isso que agradava a Deus, e eu vi que não era isso. No meu caso, eu vi que não era isso, ao contrário. Foi um desastre para mim, para a minha família, porque eu estava absolutamente onubilado, fanatizado, pensando de que Deus queria assim, e não é assim. Então, mas tudo bem, você pode pensar desse jeito, e se você gosta, tá certo. Mas, quem não quer nada disso, a sua fé é absolutamente poderosa para que você possa viver uma vida de paz, uma vida de satisfação. Uma vida de paz é uma vida de satisfação onde você está tranquilo, você não está desesperado. Algo aconteceu e você já cai no desespero, não sabe o que fazer, fala com um, fala com outro, se agarra da Bíblia, busca aqui, busca lá, chora, se desespera. Não. Eu descobri que podemos viver uma fé de equilíbrio, de paz, uma fé que prospera, uma fé que Deus quer a minha prosperidade, sim. Deus quer a sua pobreza? Não. Deus quer a sua riqueza? Sim. Porque o dinheiro não é mau, o dinheiro é algo muito bom. Representa todas as coisas boas que você pode chegar a fazer. O dinheiro simplesmente vai potencializar o que você é. Se você é uma pessoa ruim, mesquinha, avarenta e tudo isso, você com dinheiro será pior ainda. Mas se você é uma pessoa de amor, de generosidade, de progresso, você com dinheiro e milionário, se for possível, melhor ainda. Você fará muito bem também. Porque o dinheiro é isso. Potencializa.
Agora, você vai adorar o dinheiro? Não. Você vai amar o dinheiro? Sim. Amar? Sim. Adorar? Não. Ou seja, se tudo vem de Deus, as riquezas são de Deus, como não vou amar essa riqueza? Mas amar por quê? Pelo bem que ela produz. Amar pelo bem que essa riqueza produz. Mas meu coração não está aí, obviamente. Nem seu coração pode estar aí. Seu coração está em Deus, que está por sobre todas as coisas. Mas Ele nos deu todos esses instrumentos e ferramentas para que façamos deste mundo e desta vida uma vida melhor. Até porque você não pode fazer nada por ninguém se primeiro não tem, não é verdade? Mas na segunda parte deste vídeo vamos falar a respeito bastante de Tiago, que fala muito, muito da fé. Enquanto isso, eu deixo com você meu abraço de fé.